Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Quem conseguir pode ficar sentado. Quero uma vez mais acolher o Padre João Carlos, lá da Arquidiocese de Porto Alegre, aqui presente, os nossos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, leitores. Acolho você, querido devoto da Mãe Aparecida, você, devoto, devota, que vem ao santuário neste dia para realizar a sua peregrinação, para encontrar a força, a paz de Deus aqui na casa de nossa mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. E você, querido irmão e irmã, que tem esta oportunidade também, na conclusão deste dia, neste momento, de ofertar a sua vida a Deus, de fazer ofertório do seu dia, do seu trabalho, das suas lutas, enfim, de tudo que você conseguiu neste dia realizar, viver, enfim, viver a vida como um dom. Que bom que você está aí rezando conosco na sua casa, pela TV Aparecida ou pela Rádio Aparecida, onde quer que você esteja neste momento, o seu coração se une a Deus pela oração, se une também à oração de todos aqueles que rezam conosco neste momento. Meus irmãos e irmãs, nós caminhamos sempre dentro deste mês vocacional. Agosto é um mês em que especialmente somos convidados a rezar pelas vocações, a refletir sobre a nossa própria vocação. Nesta primeira semana, lembramos de maneira especial as vocações sacerdotais. Rezamos pelas vocações dos ministérios ordenados. Rezamos neste último domingo pelas vocações sacerdotais. E caminhamos domingo a domingo ao longo do mês, rezando pelas diversas vocações, que são dons de Deus na igreja. Devemos sempre olhar para a nossa vida como um lugar onde a manifestação de Deus acontece. A vida de cada um de nós é um lugar onde a força, a glória, o amor de Deus se revela. Esta é a nossa vocação. E nas leituras que escutamos, nós encontrávamos justamente estas experiências humanas marcadas pelo encontro com o amor de Deus. Esta experiência humana que vai sempre nos conduzindo e nos fazendo descobrir os caminhos de Deus para a nossa vida. A primeira leitura, um trecho do livro dos Números, lá no Antigo Testamento, ouvíamos o episódio que acontecia ali entre Arão, Maria e Moisés. Eles que começam a se desentender, os dois que começam a criticar Moisés, por ele ter tomado como esposa uma mulher que não fazia parte do mesmo povo. E então aquele questionamento, na verdade, não tinha por finalidade um respeito, não tinha por finalidade um verdadeiro amor. E por isso então aquilo desagrada a Deus. Justamente porque, sendo Moisés um homem de Deus, isto é, alguém que tinha ali uma proximidade muito grande com o amor de Deus, que estava sempre unido a Deus, aquele que via a Deus face a face, a leitura apresenta esta confirmação. Moisés tinha uma relação muito próxima com Deus. A sua vida era uma vida unida a Deus. Isto significa conhecer Deus face a face. Então, por isso, aquele questionamento
que Arão e Maria trazem não condiz com a vida de Moisés. E por isso, então, aquela consequência, de fato, quando falamos mal, quando atacamos uns aos outros, quando queremos o mal uns para os outros, somos nós mesmos que sofremos a consequência disto, somos nós mesmos que experimentamos do sofrimento, do mal. O que desejamos ao outro, somos nós que experimentamos. Se desejamos o bem ao outro, é o bem que receberemos. Mas se desejamos o mal, podemos da mesma maneira também sofrer este mal em nossa vida. Por isso, aquela mulher sofre aquela consequência. Mas é interessante percebermos como Moisés, confirmando uma vez mais que era um homem de Deus, um homem que via Deus face a face, reza por aquela mulher. Vejam um exemplo para nós, né, de alguém que tem um coração cheio de bondade, que não quer jamais o sofrimento do outro, nem mesmo daquele que o ofendeu, daquele que queria o mal para ele. Então Moisés intercede a Deus por aquela mulher, para que ela se livrasse daquela doença em que ela passava a se encontrar depois daquele episódio. Que a gente possa também aprender da mesma maneira, a sempre querer o bem para o outro. Então eles queriam o mal para Moisés, e Moisés, ao invés, deseja o bem para eles. É isto que nós devemos também sempre buscar, né? Querer bem todas as pessoas, querer bem ao nosso próximo sempre. No Evangelho encontramos os discípulos em apuros. O Evangelho de hoje, um momento muito lembrado, né, nos Evangelhos, o episódio em que Jesus caminha sobre o mar. O Evangelho é a descrição de um momento da vida pessoal, mas é também a descrição de um momento da vida de igreja. Então o Evangelho foi a experiência, relata a experiência dos discípulos com o Mestre, mas poderia também ser compreendido como o relato da experiência de qualquer pessoa, de você, de qualquer um de nós que aqui estamos. O Evangelho pode ser compreendido como a experiência que todos nós fazemos com o Senhor. Nós que muitas vezes não confiamos no seu amor, na sua bondade por nós, nós que muitas vezes não abraçamos o seu caminho, o caminho do amor, da misericórdia, do perdão, da reconciliação. E por isso então, quando sentimos o mar agitado, quando a tempestade sobrecai, quando a gente vive esta experiência de angústia, então ali nos damos conta do quão fracos somos. E os discípulos viveram esta experiência, a fragilidade que todos nós experimentamos em algum momento da vida, é a mesma fragilidade que também os discípulos viveram naquele momento, em que se sentiam desamparados, não tinham a presença do Senhor em seu barco. E é apenas quando o Senhor se aproxima, isto é apenas quando eles estão ali unidos a Cristo, é que aquela tempestade se acalma, é que eles encontram confiança para até mesmo caminhar sobre o mar. Foi o que Pedro fez, que começou ele também a caminhar sobre o mar. E nós assim aprendemos a confiar sempre
no bom Deus, no seu amor, para também atravessarmos estes momentos de dificuldades, de provação, para também suportarmos aqueles momentos em que nos sentimos sufocados, abandonados, para também conseguirmos serenamente caminhar, para conseguirmos também atravessar o mar bravio. Meus irmãos e irmãs, que reconheçamos cada vez mais em Jesus a terra firme, o porto seguro que nos faz atravessar todas as tempestades, que nos ajuda a vencer todas as tempestades, e que cada vez mais imitemos seus sentimentos, suas atitudes, que vivamos cada vez mais o seu evangelho, o seu ensinamento, e que nossa Mãe querida nos fortaleça e nos anime em cada dia. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.